Oi, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa A Melhor Família do Mundo. Que bom estar ao vivo com vocês de novo aqui às 12h50 em ponto dessa segunda-feira, dia 27 de novembro. É bom estar aqui com vocês de novo mais uma vez. Começamos mais uma semana, segunda-feira, ótimo, sensacional. Todo mundo aqui presente. Então, eu queria saber quem está me ouvindo aí, quem está me escutando, quem me ouve bem, quem me vê bem. Vão digitando um oi aí para que eu possa saber que já está todo mundo ao vivo aqui com a gente às 12h51 agora. Então, se vocês puderem ir escrevendo para mim aí. Então, a Pamela já está dizendo que entrou aqui com a gente, está mandando um boa tarde. Você está me ouvindo bem, Pamela? José Hugo Furlan também entrou, Gisela Lamarca, Michele Costa, mandando um olá, olá, Gisela. Olá, Michele, tudo bem? Luana, Maria e João Carlos Marques, oi. José Hugo, parece estar ouvindo bem. Tatiana Morim, vendo e ouvindo bem. Denise entrou também. Josiane Medeiros aqui com a gente. Que bom, pessoal. Então, vão escrevendo um oi aí pra gente. Rocio Alvarenga Cássio dizendo que já estava com saudade. Eu também, final de semana, né? A gente não se viu, né? A gente não entrou em contato aqui com a nossa audiência, mas voltamos agora segunda-feira, começando a semana já, na nossa hora do almoço aqui, o nosso encontro marcado. Então, Adriana entrando com a gente, Luma dizendo que está ouvindo bem, Poliane Pereira de Souza falando que é a primeira vez online de Goiânia. Tudo bem, Poliane? Pamela falando que está com o despertador programado aí às 12h50 para poder estar com a gente presente aqui até 2018. Muito bom, Pamela. Rainedi Neres também falando que está aqui com a gente, Solange Amaral. Boa, pessoal. Então, pessoal dizendo que está tudo ok. Camila Roster também com a gente, falando que está ouvindo e vendo bem. Arthur Chaves também. Michele Costa, falando que está acompanhando a gente desde o programa Sem Nome lá. Mas é a primeira vez que consegue entrar ao vivo. Muito bom, Michele, ótimo. E vamos lembrar que nossa meta, pessoal da comunidade, de chegar a 50 mil pessoas assistindo a gente ao vivo até dezembro de 2018, né? Que a gente vai ficar no ar ao vivo diariamente nos dias de semana aqui até dezembro de 2018. Então, a gente tem a meta aí, para isso é bom a gente ir compartilhando o vídeo, falando com o pessoal, né? Botando nos grupos de WhatsApp, compartilhando na nossa página, conforme for mais conveniente para cada um de nós. Então, a Rocio falando que está conseguindo reclamar menos e agradecendo aqui aos conselhos preciosos aqui que a gente vai dando aqui ao longo dos programas. Que bom, pessoal. Excelente. Então, a Magda falou que não conseguiu ver outros dias porque ela estava no acampamento da igreja, mas agora já está aqui com a gente de novo. Muito bom, excelente. Juliana Maquime falando que está acompanhando todos os dias com o marido também. E falou que está fazendo curso também, o meu curso de harmonia familiar. Que bom, Juliana, espero que vocês estejam aproveitando aí o conteúdo do curso. Ótimo. Sirlene também falando que está aqui com a gente. Boa, pessoal. Então, também lembrando, né, para deixar aí as perguntas, né, que vocês quiserem que eu vá respondendo, né? As perguntas que vocês forem tendo na cabeça, forem aparecendo, que podem ter a ver ou não com o assunto do dia, não tem problema, vocês vão escrevendo aí que a gente vai recolhendo, a nossa equipe vai recolhendo, eu também estou recolhendo aqui todas as perguntas, as dúvidas, os comentários que vocês vão deixando na timeline, né, do Facebook, né, aí embaixo do vídeo do Facebook e do YouTube também, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos interagindo. Então, antes de começar com o assunto de hoje, eu queria só deixar uma pequena pista aqui, uma pequena dica, que é o seguinte: às vezes a gente está convivendo com uma pessoa que a gente não consegue, que a gente deveria gostar, que a gente deveria pensar bem dela, né, que a gente deveria, enfim, pensar o melhor para ela, que enfim, né, sei lá, seja nosso marido, nossa esposa, um filho nosso, uma sogra, uma pessoa do trabalho. Então, às vezes, quando a gente chega na frente dessa pessoa, a gente trava, né, às vezes a coisa não funciona, a gente já está com uma boa... teria até uma boa disposição ali para interagir com essa pessoa, a gente até sabe que precisa melhorar, sabe que precisa estar mais alegre, mais animado ali com a pessoa, né? Mas o fato é que às vezes a gente chega perto dessa pessoa e sai briga, sai confusão, né? Sai cara fechada, enfim, a gente não consegue ali interagir muito bem com ela. E a gente pode botar uma série de estratégias que a gente pode colocar no nosso dia para que a gente possa, quando chegar na frente dessa pessoa, a gente de repente abrir um sorriso, de repente a gente... Tem mil estratégias possíveis aí, várias delas são válidas, várias delas, inclusive, eu vou falar com vocês aqui ao longo desses nossos encontros, mas tem uma coisa que eu já queria jogar aqui logo de cara que pode ajudar bastante, é o seguinte, né? Às vezes, né, algumas relações humanas, elas estão tão desgastadas, elas estão tão, enfim, foram tão esticadas, enfim, tem um histórico ali
não tão bom e que não adianta muito a gente, quando está perto da pessoa, a gente querer colocar algum remédio, querer usar alguma estratégia para poder conviver bem com ela. Então, o que a gente faz? Aqui está a dica só para ajudar aí na convivência, que é o seguinte. Vale a pena a gente, quando não está perto da pessoa, a gente pensar bem dela, a gente desejar o bem para ela, a gente querer o bem para a pessoa, tá? Então, estava conversando com um paciente aqui que eu atendi, falando exatamente sobre isso. Olha, a coisa está tão desgastada que não vai adiantar a gente criar uma estratégia aqui para o momento da interação. Né? Não adianta, às vezes, no momento da interação, criar uma estratégia para que você possa se relacionar bem com essa pessoa. Então, o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte, quando você não está perto dessa pessoa, você pensa, né? Fala, puxa vida, ela podia se dar bem nesse emprego, ela podia, enfim, comprar essa roupa aqui, que eu achei bonita aqui no shopping. A gente pensar, desejar o melhor para a pessoa, a gente nem vai comunicar, entendeu? Não é uma coisa que a gente vai falar para ela, né? A gente não vai falar para ela ou para ele, enfim, a gente não vai falar nada, né? Não é isso, a ideia não é essa. Não é que a gente vai pensar e depois vai mandar um texto aqui no WhatsApp, ou então a gente vai, sei lá, vai jogar isso numa reunião, no encontro aqui, num jantar que a gente está com a pessoa. Não, a gente simplesmente vai pensar bem da pessoa, a gente, mais que pensar bem, a gente vai projetar o bem para essa pessoa, essa aqui que é a ideia, tá? E a gente pensar na pessoa para que ela possa melhorar. Entende aqui a história, como é que funciona? A gente está no shopping, né? E pô, essa pessoa ficaria bem vestida com essa roupa, ou então essa pessoa poderia gostar de assistir essa peça de teatro, ou então essa pessoa, entendeu? A gente vai projetar coisas boas para ela na nossa cabeça. Isso vai criando na gente uma disponibilidade, né? Vai criando na gente uma capacidade de agir bem quando a gente estiver perto dela, tá? Entendeu? Essa aqui que é um pouco a ideia da dica de relacionamento de hoje, que eu estava conversando isso com um paciente aqui mais cedo, então achei que vocês podiam aproveitar também. Porque às vezes tem pergunta de relacionamento que vai aparecendo aí, e muitas vezes quando a gente está na frente da pessoa, né, não vai adiantar porque a coisa está desgastada. Então a gente tem que criar uma disposição nossa anterior, para que a gente possa interagir com esse sujeito, né, com o nosso filho, com a nossa esposa, com o nosso chefe, com o nosso, sei lá, irmão, irmã, sogra, enfim, isso aqui serve para todo mundo. Beleza, pessoal? Ótimo. Então, entrando aqui já no esse não é o tema de hoje. Entrando no tema de hoje, eu queria colocar para vocês aqui uma coisa que vocês já sabem, talvez uns saibam mais, outros saibam menos. O fato é o seguinte: os nossos relacionamentos humanos, né, as nossas ações humanas, quando a gente vai interagir com uma comida, quando a gente vai interagir com uma pessoa, quando a gente vai interagir com uma atividade física, quando a gente vai interagir com um estudo, existe uma série, né, o nosso ambiente bioquímico do nosso corpo, ele vai sendo modificado por uma série de neurotransmissores, por uma série de químicas, né, que vão acontecendo no nosso corpo, que vão fazendo com que a gente se torne mais apto, mais disposto a concluir uma tarefa, a sentir bem com aquela tarefa, tá? A querer continuar progredindo ali onde a gente está, entende? Então, isso tudo é mediado por uma série de neurotransmissores. Eu queria falar com a gente, então são 4 neurotransmissores, são quatro neurotransmissores, né, do nosso organismo endócrino, né, que correm por dentro da gente, envolvidos com essas relações de interação, com a manutenção de prazer, porque a gente queira concluir as coisas, tá? Eu vou falar de 2 hoje, que ajudam muito a gente poder raciocinar aqui sobre a motivação das crianças, sobre a motivação dos adolescentes, sobre a nossa motivação mesmo, tá? Então, o primeiro deles que eu queria falar, rapidamente, aqui só para a gente entender esse fenômeno da motivação e da falta de motivação nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, no final das contas, na nossa vida mesmo. Eu queria começar com vocês falando de 2 neurotransmissores super importantes, tá? Então, a endorfina e a dopamina. São 2 que a gente já ouviu falar de algum modo, então, Ítalo, para que serve a endorfina? O que é endorfina mesmo? Não vou dizer o que é endorfina, se eu quiser dar uma aula de bioquímica para vocês aqui, e não é essa a proposta do nosso programa. Quem tiver interesse aí, depois pergunta, a gente pode fazer uma loucura aqui, fazer uma semana médica aqui, a gente falar só sobre coisas mais técnicas e tal, pode ser bem divertido, o pessoal pode ter bastante ganho também, mas não é a proposta de hoje. A proposta de hoje é o seguinte: é a gente entender melhor como é que funcionam esses 2 neurotransmissores, para a gente poder entender o fenômeno da motivação e da falta de motivação, que é uma coisa que preocupa a todos nós que somos pais, né, educadores, etc, etc. Não é verdade? Então, a endorfina, vou falar claramente, assim, direto, né, sem muito, enfim, sem ter muito critério aqui na coisa, mas o fato é o seguinte: a endorfina, ela serve para mascarar a dor muscular, beleza? Vamos entender assim, é para isso que serve a endorfina. Então, imagina que a gente tá, né, a endorfina é aquele neurotransmissor, aquele hormônio responsável, né, por exemplo, para aquela sensação de bem-estar quando a gente faz uma atividade física extenuante, né? Quem já sentiu isso, né? A gente está ali numa competição, né, ou está fazendo atividade física regular, né, por um tempo, ou está fazendo uma escalada, uma caminhada, uma trilha, não tem uma sensação boa que vem depois, né, com o tempo? Então, a sensação boa. Essa sensação, a responsável por essa sensação é a endorfina. Ela mascara a dor muscular, no final das contas. Por exemplo, quem nunca aqui já doeu a barriga de tanto rir, né? Conta uma piada boa pra gente rir pra caramba. O que é isso? Tá sendo liberado endorfina. Porque quando a gente contrai todos os nossos músculos abdominais, né, o músculo do peitoral, a gente vai pressionando nossos órgãos e a gente teria uma dorzinha ali, né? Mas então, dessa dor
que vem a produção da endorfina, beleza? E a endorfina ela vai mascarando essa dor muscular, fazendo com que a gente possa permanecer nessa atividade. Então, por exemplo, a atividade física faz bem pra gente, né? Então, é bom que a gente continue querendo fazer atividade física. Ou se a gente vivesse há muitos milênios atrás, a gente precisasse sair para caçar, para poder pegar alimento, tem algumas tribos de índios ainda que precisam caçar para poder se alimentar, bem, é necessário a endorfina circulando no corpo para que a pessoa, né, para que o caçador possa continuar essa atividade de endurance, né, para que ele possa aguentar essa jornada extenuante. E no final das contas, o cara vai aguentar tanto que ele vai até querer ali, né, que pode ser que no dia seguinte, né, se tiver uma votação na tribo, quem quer sair para caçar? Ele vai falar, eu quero, porque eu sei que é bom esse negócio, né? Ele tem uma sensação boa produzida pela endorfina, né? Um outro neurotransmissor importante que faz com que a gente consiga continuar alcançando nossas metas, que a gente queira estar engajado nessas atividades extenuantes, é a dopamina. A dopamina ela não tem essa função da endorfina, que é de mascarar a dor muscular. A dopamina não. A dopamina ela tem uma função, entre outras, muitas funções, de fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. A dopamina é aquele neurotransmissor responsável por aquela sensação de quando a gente conclui uma tarefa, a gente fala yes, né? É a sensação do yes, né? Concluir uma tarefa, putz, que bom, né? Quando a gente tem o nosso to-do list lá, na nossa lista de afazeres, e a gente completa essa lista e vem uma sensação boa dentro da gente. A responsável por essa sensação boa é a nossa querida amiga dopamina, beleza? Então a dopamina, ela faz com que a gente continue engajado nessas tarefas que a gente precisa executar, mas que não estão ali na nossa cara, né? A gente precisa de fazer algo para que a gente conquiste o benefício da tarefa. Por exemplo, essas listas de afazeres, né, que a gente tem. Então, preciso concluir o meu trabalho de conclusão de curso. É árduo, é desgastante, mas a cada pequeno feedback que eu vou tendo, né, aquele pequeno capítulo que eu vou concluir, aquele pequeno parágrafo que eu vou escrevendo, a gente é alimentado, a gente tem um shot de novo de dopamina. Né? Pá, é produzido na nossa cabeça dopamina e a gente tem esse efeito, né? A gente tem essa sensação de dever cumprido, de bem-estar, né, que vem do dever cumprido. Tem vários tipos de sensação de bem-estar, né? Tem o bem-estar do abraço, tem o bem-estar do beijo, tem vários bem-estares. Esse bem-estar da dopamina é o bem-estar de yes, alcancei algo, tá? Esse é o bem-estar da dopamina. Agora, veja só o que acontece no nosso mundo hoje. Né? Vê se não é assim que acontece na casa de vocês, na família de vocês, ou se vocês já não presenciaram, já não viram muitos ambientes, né, contaminados, eu diria, por um vício em dopamina. Nessa nossa comunidade hoje, né, tá todo mundo praticamente tem, né, um smartphone na mão, tem um computador, tem um videogame. Essas realidades de gratificação instantânea que aparecem a partir da interação dos seres humanos com essas máquinas, né, pode ser máquina de caça-níquel, né, jogo dá muito isso, aposta dá isso, e os videogames, né, os celulares, smartphones, eles também dão isso pra gente a todo instante. A gente vai sendo inserido, e as crianças muito mais do que a gente vai sendo inserido nessa realidade de gratificação instantânea. Então veja bem, ao passo que antes, né, eu precisava sair antes, eu digo séculos atrás, eu precisava ir à fazenda, né, precisava ir à roça, levantar, né, no meu dia cedo, ir até o pé de maçã para pegar uma maçã, comer a maçã para ter uma sensação de gratificação, né? Eu precisava de uma atividade real no mundo que demandava tempo, demandava esforço, demandava perícia, demandava habilidades sociais, habilidades ferramentais, instrumentais. Eu precisava disso tudo. Hoje, a gente tem um mecanismo, tem um circuito, tem um atalho que me dá doses extras de dopamina diariamente, né? A gente tem uma coisa chamada smartphone, como eu disse, tem televisão, tem computador, tem uma série de ferramentas hoje, né, do mundo da tecnologia, que são fantásticas, né? Muitas delas fantásticas e outras terríveis, tá? Tem uma série de ferramentas do mundo da tecnologia que vão alimentando a gente com uma recompensa, com mais recompensa, com mais recompensa. E a gente vai sendo acostumado a ter dopamina sobrando na nossa cabeça. A gente vai tendo essa sensação de yes, consegui, de modo anômalo. Por exemplo, se a gente está triste numa tarde de sábado, sem ninguém para conversar, o que a gente faz? A gente pode pegar o nosso WhatsApp e mandar um oi para 10 pessoas, né? 10 amigos, né? Pessoas que a gente já não vê tempo falando, oi, e aí, cara, beleza? E a gente fica esperando a resposta, né? E quando vem um oi do outro lado, a gente tem uma sensação de, conquistei uma coisa. Agora veja, isso é uma alimentação, né? É um shot de dopamina anômalo, isso não é fisiológico, isso não é bom, isso não é benéfico, isso não é funcional. Por quê? Porque isso exclui a gente das interações normais e necessárias que acontecem no mundo. Então, eu atendi aqui um paciente jovem que uma pessoa dessas bacanas, assim, que quer trabalhar numa empresa que tenha propósito, né, nessas empresas comprometidas com a comunidade, com o meio ambiente. Ele também quer
comida saudável, ele quer... Não usa mais aquelas sacolas plásticas descartáveis, porque aquilo ali polui o ambiente. Então, é uma pessoa bacana, uma pessoa boa, né, que tem boas intenções na cabeça, mas o fato é que ele estava falando para mim assim, eu acho que eu vou sair do meu trabalho porque eu não estou causando impacto lá, né, esse impacto, né, vou causar um impacto que vai ser importante para a comunidade, tal. Eu falei, é mesmo, cara, você não está causando impacto, mas que coisa, né? Você só está trabalhando há 8 meses, né? Você quer causar impacto como? Né? Você está há 8 meses só na empresa. Como é que você vai causar impacto já? Você tem 20 anos e está lá há 8 meses, não tem como causar impacto, né? Essa ideia de causar impacto, essa ideia de ser relevante é uma coisa boa, mas ela tem que estar articulada com a capacidade de aguentar firme, né? Tem que estar articulada com uma outra virtude chamada paciência. E o problema é que no mundo de gratificações instantâneas, a paciência vai para aquele lugar, né? As pessoas não conseguem mais ter paciência. Por quê? Porque elas estão recebendo doses diárias de dopamina a mais do que elas conseguem que elas precisam receber, ou do que elas recebiam há tempos, né? Há tempos. Então o que acontece? A pessoa ela vai sendo lesada no final das contas. Ela vai sendo lesada por um vício em dopamina no final das contas, tá? Como a gente vem dizendo aqui. Então uma criança que cresce acostumada a ter doses extras de dopamina oriundas dos joguinhos, oriundas, né, desses aplicativos super gamificados, essa criança, ela quando vai para o mundo, né, vai para o mundo real, o mundo do trabalho, né, uma faculdade, a faculdade ainda hoje é um ambiente bastante protegido, mas quando ela vai, né, vai se confrontar com a vida, e a vida vai demandar dela, uma série de habilidades sociais, a vida vai demandar dela paciência, a vida vai demandar dessa criança, que na altura já não será mais uma criança, será um adolescente ou será um adulto, vai demandar aquela capacidade de resistir, né, de estar ali para os outros, resistindo, essa pessoa, porque ela foi acostumada a um sistema de gratificação instantânea, ela não consegue, ela acha que ela está falhando naquela tarefa. Entende o que eu quero dizer? A pessoa muitas vezes não faz por mal, veja bem, ela não faz por mal. Ela simplesmente acha mesmo que está falhando. Por quê? Porque ela está ali trabalhando há 8 meses e não teve aquela sensaçãozinha ainda que ela está acostumada a ter quando segura um smartphone, né? Ou quando ela é inserida nesses ambientes falsos, né? De remuneração ou de gratificação instantânea. Entende o que acontece? Então o que a gente tem que fazer? Né? Várias coisas a gente tem que fazer, a gente vai conversar sobre essas coisas ao longo da semana aqui, tá? Mas uma delas, né, a gente tem que ajudar, nós, né, enquanto pais, enquanto professores, né, enquanto terapeutas, a gente tem que ajudar as crianças a viver num ambiente, tá? Um ambiente que fomente nelas a capacidade de resistir, né? Fazer as coisas não apenas porque vem uma gratificação instantânea, mas fazer as coisas porque é o certo a ser feito. Beleza? E aqui vem uma série de dicas, uma série de sugestões, uma série de comportamentos que nós, enquanto adultos, podemos ajudar as crianças, tá? E os adolescentes, ou a gente pode até extrapolar isso aqui, se a gente é chefe de empresa, se a gente é gerente, né? Se a gente lidera um time, lidera uma companhia, a gente pode usar isso aqui como líderes também, tá? A gente tem que gerar um ambiente, de cooperação mútua, tem que gerar um ambiente onde cada um valorize o esforço que o outro faz. Tá? Isso aqui é uma primeira coisa que a gente tem que fazer e tem uma série de dicas que a gente vai falar aqui ao longo da semana, tá? Mas uma delas que a gente já pode falar para os nossos filhos, a gente já pode trabalhar a partir de hoje com nossos filhos, é a ideia, né, de não deixá-los expostos, tá? De deixar as crianças tão expostas assim a essa quantidade de joguinhos. Tá? Os joguinhos, eles são lesivos. Por quê? Porque eles vão criando, como a gente já disse aqui, esses shots, né? Esses inputs de dopamina que acabam fazendo com que a criança vá perdendo a motivação dela no médio prazo. Tá? Aí você fala assim, Ítalo, não dá para competir com videogame, não dá para competir com computador, não dá para competir com joguinho. Né? O que você sugere, então? Se eu tirar o videogame, se eu tirar o joguinho, o que vai ficar no lugar ali pro meu filho? Com o que ele vai se entreter? Né? O que vai ficar para ele? Bem, tem uma resposta, né? E uma resposta bastante simples. É uma palavrinha que tem 4 letras, tá? Mas aí a gente precisa, né? Para a gente poder colocar essa outra coisa no lugar do jogo, no lugar do videogame, a gente vai precisar estar comprometido, né? O que pode substituir o videogame? O que pode substituir o jogo? Você, né? A gente pode substituir. O jogo pode substituir o videogame. Agora, a gente precisa estar comprometido, a gente precisa querer também, a gente precisa ter tempo, a gente precisa ter paciência também. A gente precisa notar que isso vale a pena, tá? E muitas vezes a gente não fez o dever de casa antes. Nós não somos bons líderes. E essa é a chamada hoje, né? A gente não é bom líder. Líder é aquele que conduz, que está na frente, né? Que vai to lead, né? Que vai conduzindo, não é verdade? Só que se a gente
né? Se a gente não vestiu a blusa, não vestiu a camisa da liderança, né? E liderança não é nada mais do que criar um ambiente de mútuo suporte, né? Tem várias outras definições de liderança, essa é uma delas. A gente vai criando um ambiente de suporte mútuo, um ambiente onde as pessoas de fato sabem que podem contar umas com as outras, um ambiente onde cada um se sente valorizado. Eu servi o exército, né? E não sei se vocês lembram, em 2010, aqui no Rio de Janeiro, teve uma invasão. O exército invadiu uma favela importante aqui no Complexo do Alemão, e para pacificar a coisa, etc. Eu estava lá nessa operação. E eu estava lá como médico, né, mas estava fardado, né, etc. E o que acontece? Eu via, né, algumas tropas que de fato viam nos seus comandantes, nos sargentos, verdadeiros líderes. Por quê? Porque eles estavam na frente, eles estavam conduzindo o processo, eles estavam ali se suportando uns aos outros, né, dando apoio verdadeiro uns aos outros. Né? E nascia um estado verdadeiro de cooperação, cada um, né, ia à frente no processo. E você via, eu vi ações onde, né, soldados, né, sargentos, que já estavam protegidos, foram novamente ao campo de batalha, eles foram na linha de tiro, eles foram, né, no fogo cruzado, ok? E não precisavam, porque já estavam protegidos para resgatar seus amigos, resgatar seus companheiros uma e outra vez. E aí, eu tive a oportunidade, né, sou médico, conversei com outro, e perguntei, cara, por que você fez isso? E a resposta era, porque eu sei que ele faria isso por mim também. Não é bonito isso? Eu sei que ele, quem estava lá precisando, também faria isso por mim. Esse estado de cooperação mútua. Então você vê que em muitas empresas a gente tem parceiros de trabalho, a gente tem coworkers, né? Mas em certos ambientes a gente tem verdadeiros irmãos, né? Irmãos, aqueles que a gente pode contar mesmo, a gente pode contar de verdade com eles. Eles estão ali dando a carne pela gente. E é isso que um líder verdadeiro, e a gente como pai, a gente como mãe, como pai, como professor, a gente precisa ser líder de verdade, né? Para que a gente possa conduzir aqueles que estão sob o nosso comando, né? Que estão ali sob a nossa tutela, sob a nossa batuta, muitas vezes, a gente tem que conduzi-los a que eles possam dar o melhor de si com todo o coração, não é verdade? E se eles estão ali, e se a gente tem um inimigo, né? Porque aqui quem que é o nosso antagonista? Nosso antagonista muitas vezes são essas doses extras de dopamina que a gente mesmo vai enfiando na cabeça dos nossos filhos quando a gente dá um smartphone, quando a gente dá um videogame, etc, etc. Tá? A gente vai criando nossos próprios antagonistas. E depois, quando chega a verdadeira época, né, de desafio, que muitos pais têm medo, e tem que ter mesmo, que é a adolescência, a gente perdeu. Né? A gente fica ali assistindo a nossa derrota sentado na cadeira, sem ter muito o que fazer. E é claro que a gente não quer isso, a gente não vai deixar isso acontecer. Né? Por quê? Porque a gente está tentando se antecipar a esse processo. Você fala, Ítalo, não, mas pelo amor de Deus, eu já tenho filho adolescente, o que eu faço? Então calma, senta aí que a gente vai conversar sobre esse assunto de adolescente também em algum momento ao longo desse ano. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aqui, pessoal chegando, a gente está com 250, 280 pessoas aí ao vivo com a gente, vamos aumentando isso aí tudo. Camila Novaes falando que você está assistindo a gente na academia ou você está perguntando da minha academia se eu estou na academia? Estou indo na academia, sim, estou fazendo. Vandina Campos dando um oi, Lúcia Mello concordando aqui com o que a gente falou hoje. Cacilda Souza falando que está trabalhando, mas à noite vai ver, boa, mas entrando aqui para dar o oi dela, né, dando para falar aqui, muito bacana. Excelente, pessoal. Estamos aqui. Poliane agradecendo a aula, falando que a aula está top. Então, a Adriana perguntando como é que pode fazer isso. A gente falou, né, algumas coisas que a gente pode fazer aqui, mas a gente vai falar melhor aqui ao longo dessa semana. O que a gente pode entrar? Quando a gente tira o videogame, quando a gente tira o computador e a gente entra na jogada, como a gente deve entrar nessa jogada? A gente deve ser mais um amiguinho do nosso filho? A resposta é não. Né? O que a gente deve fazer para ajudá-los, né, a que eles se entretenham sem necessidade dessa dose extra de dopamina? Tá? E existe aqui um processo cerebral que eu não vou explicar. Talvez eu explique em algum momento aqui para vocês, né? Mas hoje não, tá bom? E aí a Rosemary falando, né, que o filho dela é viciado em tudo que é eletrônico, mas não consegue lidar bem com contatos interpessoais. Isso que acaba acontecendo mesmo, porque o contato interpessoal, ele demanda uma série de habilidades, uma série de recursos que os eletrônicos não ajudam, não conferem, não oferecem, não fornecem, né? E a coisa interpessoal é isso. A gente vê os adolescentes hoje, e não só adolescentes, adultos também, para conhecer gente, para conhecer namorada, né, para conhecer alguém que, né, para sair com alguém, você vê, não tem mais aquela coisa da nossa época, assim, quando a gente era adolescente, do incômodo, né, de você vai chegar para conhecer uma menina, vai chegar para conhecer um menino, vai chegar para conhecer alguém, e aí você tem tem aquela coisa da interação, onde às vezes o sim é não é sim, o não é não, mas parece sim, enfim, tem aquela monte de habilidades sociais que a gente precisa ter para poder conquistar uma outra pessoa, né? Hoje, isso, de algum modo, está acabando. Por quê? Porque você entra num aplicativo chamado Tinder, chamado Happn, tem centenas desses, e aí você vai olhando, gosta, você dá um match, outro deu um match, pronto, deu match, já tá feita a coisa, né? Não tem mais aquele jogo da interação, não é verdade? Você tem uns atalhos prejudiciais, né? Você vê que essa própria
Opa, voltou. Você vê que a própria dinâmica, você vê que essa própria dinâmica das interações de conhecer, né, de um conhecer o outro, elas estão sendo prejudicadas, né, por esses aplicativos também. Prejudicadas ou mudadas, né? A gente não pode dizer que tá ruim a coisa, mas tá caminhando para um lugar, tá indo para um lado que a gente vai precisar recolher uma série de outros recursos para lidar bem com essa situação se a gente quiser continuar sendo humano. Beleza, pessoal? Então, Poliane falando aqui dos desenhos animados, alguns desenhos animados também têm essa mesma função, porque são muito ágeis, são muito acelerados, eles dão muitos estímulos, muitas cores, muitos displays, muitas falas, mudam sempre muito de situação rápido, a criança não consegue ter a paciência, a calma, né? Ela não consegue mergulhar na interação com aquela situação, com aquele personagem, tá? Com aquela relação que foi estabelecida entre os componentes do cenário do desenho, tá? Então tem que tomar cuidado aqui com os desenhos também. Pessoal, então é isso, meus caros, a gente vai chegando aqui o fim. A Mila Marcílio, no caso minha irmã, falou: doutor, sempre inspirado, obrigado, irmã. Eu espero te ver daqui a pouco para a gente gravar o nosso conteúdo aqui para o blog daqui a pouco. Então, beleza, pessoal, é isso aí. Estamos aqui terminando a nossa transmissão hoje. Amanhã, dia 28 de novembro, a gente volta ao vivo mais uma vez às 12h50. Se você está assistindo essa gravação pelo Facebook, né, mais tarde, saiba também que a gente entra na gravação no YouTube, caso a tua empresa, né, enfim, o lugar que você está não permita, não habilite o Facebook, você não consegue entrar no Facebook, saiba também que a gente está no YouTube, na gravação, e no podcast do blog Como Educar Seus Filhos. Um abraço, pessoal, até mais, nos vemos amanhã.